O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, e que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos hoje o dia de São Timóteo e São Tito, que são 2 discípulos de São Paulo, muito próximos. São Paulo sempre demonstrou muito carinho, muito amor a esses 2. São bispos, né? Um se tornou bispo de Éfeso, que é o Timóteo, e outro de Creta, que é uma ilha ali, perto da Grécia, ali, tá, né? Que é o Tito, né? Mas os 2 o acompanharam, foram fiéis. Não existe ninguém que consiga fazer a obra de Deus sozinho. Nós precisamos de pessoas abertas à colaboração dos outros e também pessoas que queiram também servir junto. Nós todos estamos no mesmo barco. Nós todos somos servos do Senhor. A Lumen Gentium, é um documento do Concílio Vaticano II, fala que, por exemplo, o padre sai do meio do povo, né, para servir o povo nos sacramentos. Mas cada um tem o seu papel. Leigo, por exemplo, apesar de ser uma palavra que no mundo secular é gente que não sabe nada, né? Ele é leigo. Para a igreja, isso não é verdade. O leigo, nesse documento, muito belo inclusive, é quem santifica o mundo. Quem leva o mundo a Deus. Quem faz o que o padre não consegue fazer. Isso é muito importante. O leigo não é aquele que... Não, o leigo é aquele que leva todo mundo à presença de Deus. No seu trabalho, né? O padre serve os leigos nos sacramentos, o bispo na plenitude do sacramento, claro, né? E o Papa mantém a unidade e tudo. Agora, uma coisa importante, está na carta a Timóteo, na primeira, são 2 leituras opcionais. Apesar de Timóteo e Tito serem bispos, olha o que São Paulo diz. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações. Estou falando com Timóteo. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram sua avó Loide e tua mãe Eunice. São Paulo está
reforçando a importância da fé na família. A religiosidade da vovó, da mamãe, do vovô, do papai, o ter-se em família, os valores que são passados em família, isso é imprescindível. E é isso que Satanás tem tirado hoje. Quantas famílias não rezam mais para comer nada? Nada. Senta, já come igual um porco. Não há nada, nem o nome do pai. Ao invés de rezar, todos os momentos da família que vocês se reunirem, buscar rezar juntos. Nem que seja uma Ave Maria, abençoa nossos alimentos, Senhor. Para que a criança veja desde pequeno. Pedir bênção. Hoje também está se perdendo cada vez mais o hábito de pedir bênção para o papai, para a mamãe, para o vovô. Algo que era crime quase antigamente. Então, ensinar a pedir a bênção. Antigamente também tinha um hábito das crianças e adolescentes deixarem os mais velhos servirem. Hoje já vai uma panela voando, né? A questão da disciplina, esses valores, gente. Ler a Bíblia em família junto com os filhos, falar do céu, falar da necessidade de se discernir a vocação. Meu filho, cuidado, não fica pensando em fazer cursos para ganhar dinheiro, sem antes perguntar para Deus o que Ele quer de você. A questão da pureza. Hoje os pais ficam forçando, principalmente os meninos, a irem por relação sexual precoce, masturbação, sendo que antigamente, muito antigamente, né? Mas esse hábito ainda tem, eu tenho amigos no Peru, na Colômbia, e lá ele diz que toda a família católica tem esse hábito, ensinar a criança, o adolescente, a rezar 3 Ave Marias para a santa pureza. Ensinar a pureza, ensinar que o corpo não foi feito para ser usado. Essa fé familiar é a fé mais forte que existe, ninguém tira. Mas hoje as famílias estão cada vez mais de tentar almoçar e jantar, pelo menos almoçar ou jantar juntos, né? Adequar o trabalho para que estejam juntos no horário que os filhos saem das escolas, né? Eu sei que não é tão fácil hoje, mas pelo menos lutar para que tenha pelo menos uma refeição juntos. E nessa refeição rezar. E tantas outras coisas. A missa dominical, né? Antigamente, muitos mais idosos falavam que tinham a roupa da missa. É a roupa mais que tinha lá, mais formal, mais clássica. Todo mundo ficava. Aliás, os pais muitas vezes costuravam sempre para trocar a roupa da missa, que era a roupa mais especial. Hoje, ele nem pensa, né? Tá nem aí como que vem, sai de casa. Não convém, por exemplo, que venham com roupinhas de decote. Estou falando para quem já é da igreja. Eu já disse anteriormente que às vezes pode vir uma pessoa que vem da prostituição pela primeira vez na igreja e tem que tomar cuidado para não tratá-la mal, mas ela pode vir com a roupa toda decotada. Mas não convém que o homem venha de short para a igreja, para o Santíssimo, de chinelo. Não convém. Eu não estou falando que é 100% que não, porque às vezes também você está passando na rua de chinelo aí e o coração está apertado e você quer passar na igreja. Tudo bem, uma exceção é uma exceção, mas não ser mulambo assim, né? Todo de largado diante do sagrado. Ensinar os filhos a reverência ao altar, quando você passa pelo altar, fazer uma reverência, uma vênia. Ensinar a reverência ao Santíssimo. Qual é a saudação ao Santíssimo? A genuflexão. Traz os filhos, explica por que está fazendo a genuflexão. Que ali está Jesus, o sacrário, o Senhor do universo, que ali está Deus. E que Jesus, apesar de ser Deus, se humilha, se faz pequeno no sacrário.
E por que nós, que não somos nada, queremos ser grandes coisas? E explicar a humildade, explicar na família o dom do perdão. Quando apanhar na escola, a maioria já fala, vai lá e bate também, né? Claro que não é errado ensinar a defender-se também. Também não é porque nós somos cristãos que vai ficar lá apanhando do outro, né? Mas pelo menos ensinar a perdoar, a mostrar que o perdão é um ato nobre, a dividir, né? Eu tinha uma tia que tudo que ela dava para os meninos, se fosse um goianinho assim, vai dividir. Eu já conheço gente, quando vai para o Araguaia, pega os menininhos na barraca e fala, esse danoninho é só seu. Não mostra para ninguém. Come aqui o chocolate. Já vai ensinando o menino. Quem que já não colocou um alface na frente do iogurte quando chega a visita? Né? Ou da única Coca-Cola que tem lá. Quando chega alguma visita, você corre lá, pega ou uma vazia de leite, ou um alface, põe na frente para ninguém ver, né? Para não ter perigo de alguém abrir a geladeira e tomar o seu danoninho, seu refrigerante. Isso tudo depende da sua criação. Nós temos que aprender a dividir, a cada vez mais dividir as coisas. E não ser egoístas. Isso tudo se aprende na família. Na família. São os valores mais pesados e fortes que nunca mais serão tirados. O que o pai e uma mãe ensina, por isso que nós temos santos com 13 anos de idade, 12, como Santa Maria Gorete, que pela santa pureza perdeu a vida, né? Tem a Beata Benigna, que eu visitei agora, o santuário lá no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Uma jovenzinha também que não aceitou perder a sua pureza. São Domingos Sávio. São Domingos Sávio nem tanto, porque ele aprendeu mais com Dom Bosco. Mas os valores familiares, eles mudam a vida e fazem bispos de verdade. Um padre amigo meu do Paraná disse que quando ele foi ordenado, a mãe dele sempre deu exemplo em casa, como essas mães, Loide e Eunice aqui de Timóteo. Quando ele foi ordenado, quando ela estava pronto a ser ordenado, a mãe dele disse, meu filho, pense, reze, porque após a ordenação, você não me pertence mais. E você tem que ser fiel até a morte. Seria muito doloroso para mim ver você desistir da missão que Deus está te dando, né? Então, olha quanta coisa bela que uma família convertida pode. E aí sim, essas crianças jamais serão enganadas por pessoas do TikTok, esses sites de deep web, dark web, em que levam os filhos a pensar que são homossexuais, como com 6 anos de idade, ou levar ao suicídio. Porque existem um monte de pessoas de trás das redes, por isso que os pais têm que tomar cuidado também, bloquear, não deixar nada no quarto, colocar um horário para a internet, para usar, né? Então, uma criança bem educada, bem catequizada, jamais será enganada por Satanás. E nós temos no Evangelho o envio dos 72 discípulos, faz referência àquela tabela dos 72, né, de Gênesis 10, após Noé, houve 72 lugares, então quer dizer que enviar discípulos para todo mundo, são os descendentes de Noé, 72 regiões. São pessoas, e Jesus fala, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque não tem informação na família. Deus continua chamando. A questão de número de filhos, hoje ter filho é como se fosse um castigo. O ideal é que tivesse muitos filhos. A providência nunca falha. As famílias que têm muitos filhos, a providência não falha. E é uma família muito mais feliz, numerosa. O mais velho ajuda a criar o mais novo. Já começa a dividir tudo, né?
Então, a educação quase que é natural, só pelo tanto de filhos. Se você tem muitos filhos, você tem capacidade de dar alguns a vocação sacerdotal, ou para freira, ou consagração. Agora, se você só tem um filho, 2, fica lá em cima dele, para ele fazer o que você quer, e acaba que ele não faz o que Deus quer, e você tem um problemão com seu filho. Que acontece também com os filhos adotivos, né? Não educa na fé, não reza, não dá disciplina, depois o filho dá trabalho e fala que o problema é a adoção. Não. Quem adota e educa bem, tem grande alegria com filhos adotivos. Não envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu tenho que ser um missionário, um padre, que vai como cordeiro. Eu vou para ser atacado por lobos, confiando na força divina. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Aqui é o desapego missionário, de que tudo que eu tenho é pela providência divina. É pela providência divina. Tudo vem de Deus, né? Esses dias agora eu estou às vezes em algum lugar comendo fora e gastando. Falei, vou gastar com o meu dinheiro, mas ele estava gastando muito. Falei, nossa, estou gastando muito dinheiro meu. E eu não estou tendo tanto dinheiro como antigamente, né? Aí passou um tempo, uma pessoa, me dá o seu Pix. Falei, mandei, e era quase o valor todo que eu gastei. Não sei nem por que essa pessoa me pediu do nada, né? Sei, providência divina. Quando você está em Deus, Ele te mantém de alguma forma, né? Então esse desapego. Os religiosos fazem voto de pobreza, os diocesanos não. Voto de pobreza é não ter nada no nome deles. Se ali morar um amigo de paz, a paz vos repousará sobre ele, senão voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. É isso. O sonho da Igreja Católica são famílias com filhos numerosos, que rezam, que leem a Bíblia, que têm disciplina, que aprendam a fazer caridade, que aprendam a dividir e que sejam generosos com a Igreja, com Deus, para oferecer seu filho na vida consagrada. Esse seria o ideal. Aí nós teríamos muito mais Timóteo e Tito, santos homens, né, para servir a igreja. Ia ter muito padre aqui para servir. Mas enquanto a sociedade não volta às suas origens, ficamos aí. Coitado de mim para servir essa paróquia. Coitado. Não dá conta. Não dá conta. Eu sei que vocês têm muito desejo que eu seja o diretor espiritual dos ECC, diretor espiritual como é que chama? Da Maria, equipe de Nossa Senhora, lá do RCC, lá do Manaim, mas tadinho do padre, esquece. Enquanto você não educar o povo a ter filhos, ser generosos, vocês não vão ter essa capacidade. Eu vou ter que focar em dar formação para vocês juntos, aqui, para todo mundo que queira ser líder, as missas e confissões. O resto, meu filho, vai ser de vez em quando, e olha lá. Quem mandou vocês não ter filho nem rezar direito? Que Nossa Senhora possa cada vez mais nos conduzir a famílias numerosas, que rezam e que dão seus filhos à igreja. Assim seja. Amém.